Crianças, quando você faz alguma coisa errada, às vezes os nossos pais eles nos dão alguns castigos, não é verdade? Agora me diga aí, um castigo como vai ficar sem olhar o celular? É ruim, não é? Ou então um castigo como não vai assistir esse desenho? Também é ruim. Ou então você não vai fazer aquele passeio que você tanto esperava. Ou mesmo para os meninos, principalmente, você não vai jogar futebol essa semana. Eita, que castigos terríveis, não é mesmo? Mas sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, ela também vem falar sobre alguém que levou, olha, castigo. E não foi só um castigo, não, foram vários castigos. Isso tudo está na Bíblia, que é a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 12, nos conta desse castigo. Sabe, crianças, há muito tempo o povo de Deus, ele era escravo. Isso, o povo de Deus, o povo de Israel, era escravo do povo lá do Egito. E Deus então mandou um homem chamado Moisés para livrar o povo daquela escravidão. Deus tinha prometido para o povo que daria inclusive uma terra nova para eles. Mas, crianças, Deus então mandou Moisés falar com o chefe daquele povo, que era o seu Faraó. Isso mesmo. Faraó, crianças, ele não estava lá todo feliz com a ideia do povo deixar de ser escravo, não. Por isso, olha, quando Moisés foi falar com o Faraó, sabe o que foi que aconteceu? O coração de Faraó estava endurecido. Ele recusava liberar o povo de Deus. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus, lá no versículo 22 do capítulo 10, diz assim: O Senhor, porém, endureceu, isso mesmo, endureceu o coração de Faraó. Crianças, e olha só, Faraó com esse coração endurecido, Deus então manda castigos para Faraó, que são chamadas de pragas. E essas pragas não foram só uma ou duas, não, foram 10 pragas, que é para Faraó, olha, libertar o povo de Deus. Mas sabe, muitas pragas eram terríveis, como por exemplo, as águas viraram sangue. Que coisa terrível, não é mesmo, crianças? Outras, olha, os animais lá daquele povo, todos ficaram doentes e eles perderam muitos animais com isso. E tinha alguns que alcançavam até as pessoas também. Crianças, uma outra praga que Deus mandou foi a escuridão total. Tudo ficou escuro, inclusive durante o dia. Mas sabe, depois de uma sequência de 9 pragas, mesmo assim, o seu Faraó ele não deixou o povo de Deus sair. E sabe, Deus então fala para aquele homem que ele tinha usado para transmitir a mensagem, que era o Moisés. Deus então diz: Olha, Moisés, você vai levar para aquele homem, para o Faraó, anunciar que ainda vai ter uma praga. Crianças, mas aquele coração endurecido de Faraó, será que ele ia liberar o povo de Deus depois dessa última praga? Crianças, o coração endurecido, o coração do Faraó, só havia pecado. E por falar de pecado, pecado, olha, é tudo aquilo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Isso mesmo, quando eu conto uma mentira, é pecado. Se eu vou roubar, é pecado. Xingar também é pecado. E olha, tudo isso é terrível. E a Bíblia diz que nós já nascemos com a natureza pecaminosa, que é com a vontade de pecar. A Bíblia diz também, aqui em Romanos 3:23, diz assim: todos pecaram. Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo já pecaram. Eu e você somos pecadores. Isso que a Bíblia diz. Mas sabe, crianças, Deus,
Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Isso mesmo, Jesus que era o Filho perfeito de Deus. E sabe, Jesus foi enviado ao mundo, mas ele nunca pecou. Ele nunca pensou, nem falou, nem fez nada de errado. Mas ele quis levar aquele castigo que era meu e seu do nosso pecado, que nós merecíamos aquele castigo, pois Jesus levou lá na cruz esse castigo. E olha, ele derramou o seu precioso sangue lá na cruz por nossos pecados. E depois de sofrer bastante ali na cruz, Jesus morreu. Mas sabe, Jesus ele não ficou morto. A Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou e ele está vivo. E é por isso que nós podemos ter a salvação e o perdão de nossos pecados. E pecado era o que tinha, sabe aonde? Lá no coração endurecido do seu faraó. Ah, crianças, aquele coração endurecido não deixava o povo de Deus sair. O povo continuava lá escravizado. E sabe, Deus então disse a Moisés que ele deveria anunciar para o seu faraó a 10ª praga. E era uma praga terrível, crianças. Faraó então, ele escuta lá de Moisés. Que praga seria essa? E sabe o que era, crianças? Era algo terrível mesmo. A Bíblia diz aqui em Êxodo 11, nos versículos de 1 a 10, mais precisamente no capítulo 11, versículo 5, sabe o que fala que era a última praga? Dizia assim: todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó. Isso mesmo, quer dizer que todos os primogênitos, primogênito é o primeiro filho de uma família. Então, todos os primogênitos e nem o filho do faraó ia livrar dessa praga. Eu não sei se o faraó não acreditou muito que isso poderia acontecer, mas Deus disse para Moisés e para seu irmão Arão, que é quem sempre acompanhava Moisés quando ia falar com o faraó. Deus disse tudo o que o povo de Deus precisava fazer. Sabe por quê? Porque o povo de Deus ele não seria punido com essa praga se ele cumprisse tudo aquilo que estava sendo ordenado. Então, naquela noite, o povo de Deus iria se reunir, iria matar um cordeiro, iria comer pães com ervas e tinham que seguir tudo aquilo que Deus estava determinando. E mais uma coisa, eles iam pegar o sangue desse cordeiro e iam passar, olha, nos umbrais da porta. Porque quando o anjo de Deus viesse para matar todos os primogênitos, a casa que tivesse aquele sangue nos umbrais, essa casa seria poupada e o anjo ia passar direto. Então, exatamente como Moisés disse, o povo cumpriu. Essa era a última praga, mas que bom que o povo de Deus, ele não ia ser atingido com essa praga, ele ia se livrar, era só cumprir aquilo. Que boa notícia para o povo de Deus. E sabe, você que já aceitou Jesus no seu coração, agradeça a Deus, sabe por quê? Agradeça a Deus por livrar você do castigo dos seus pecados. Crianças, Ele perdoou todos os seus pecados. Você estava longe de Deus, mas Ele hoje te chama de filho e te dá a vida eterna. Você sabe o que diz aqui, olha, em Efésios 1:7, a Bíblia fala em Efésios 1:7 que pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isso é, somos perdoados dos nossos pecados. Ali, crianças, lá na cruz de Cristo, Ele levou o castigo pelos nossos pecados para te dar, sabe o quê? A salvação. Então, olha, seja grato a Deus pela salvação, seja grato também pelo perdão dos pecados e seja grato porque hoje você é filho de Deus. Então, se você já aceitou o Senhor Jesus no seu coração, já é um filho de Deus, já aceitou como seu Salvador, agradeça a Deus por livrar você do castigo dos seus pecados.
E essa era uma notícia muito boa para o povo de Deus também. As pessoas, os primogênitos do povo lá do Egito, eles iam morrer, mas os primogênitos do povo de Deus não, porque eles tinham que cumprir aquilo que Deus tinha mandado. E sabe, os hebreus, eles cumpriram exatamente, o povo de Deus cumpriu exatamente como Deus tinha dito por intermédio de Moisés que eles deveriam fazer. Então, eles foram protegidos. Quando eles passaram lá aquele sangue nos umbrais da porta, o anjo do Senhor não ia entrar naquela casa para atingir o primogênito. E ali naquela noite, todo aquele povo de Deus, o povo hebreu, eles comemoraram a Páscoa. Moisés, então, que tinha dado as instruções para o povo então cumpriu tudo o que deveria fazer. Mas, crianças, à meia-noite, sabe o que foi que aconteceu? À meia-noite veio o anjo do Senhor e feriu, todos os primogênitos do Egito. A Bíblia diz isso aqui em Êxodo 12, os versículos 29 e 30. A Bíblia conta o que aconteceu naquela noite. Fala que aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó. Isso mesmo, crianças, até o filho do faraó, ele sofreu com aquela última praga, com aquele último castigo que foi dado. Todos morreram, mas todos aqueles que não eram do povo de Deus. Todos os que não eram do povo de Deus foram feridos. E você que já tem Jesus no coração, que é do povo de Deus, agradeça a Deus por ele livrar você do castigo dos seus pecados. Nosso versículo de hoje, o versículo-chave de Efésios 2,13, diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que tudo, crianças, tudo mudou na sua vida. Se você, então, só tem que ser grato a Deus. Você deve ser grato a Deus porque Ele perdoou os seus pecados. Você deve ser grato a Deus porque hoje você é filho de Deus e você tem a salvação. E olha, crianças, eu sei que nem sempre é fácil a gente agradecer a Deus. Mas olha, lembre-se de agradecer a Deus. Ele, inclusive, te ajuda a lembrar que você deve agradecer, deve ter um coração grato diante do Senhor. Ore, então, pedindo ajuda, mas quando você vier a esquecer de orar agradecendo, é só lembrar do nosso versículo de hoje, aquele versículo que diz que vós que estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aí, quando você lembrar, olha, com certeza você vai agradecer. Você que já tem Jesus no coração, agradeça a Deus por livrar você do castigo dos seus pecados. E é por isso que o povo de Deus, ele não foi atingido com aquele castigo, não foi ferido, porque era o povo de Deus. Então, crianças, naquela meia-noite, foi uma meia-noite terrível, porque o anjo passou e cada um daqueles primogênitos dos egípcios, eles foram mortos. Crianças, se escutava muito choro, se escutava muito lamento, era o chororô para todo lado, porque os pais, as famílias estavam desesperadas, porque os seus primogênitos, aquele primeiro filho de cada família, não estava mais vivo. Mas os primogênitos do povo de Deus, esses sim, todos estavam vivos. Sabe por quê? Porque todas as casas, crianças, isso mesmo, todas as casas dos hebreus, elas estavam marcadas, sabe com o quê? Com o sangue do Cordeiro, exatamente como eles foram ensinados a fazer. E eles, olha, foram livres dessa praga, eles não morreram, o povo de Deus, todo mundo ficou vivo. Isso mesmo. Crianças, e eu conto outra para vocês. Aquele desespero todo que aconteceu, inclusive, olha,
com o filho do faraó, que também foi atingido. Depois disso, sabe o que foi que Faraó fez? Faraó liberou, disse que o povo dos judeus poderia ir embora, ele nem queria mais olhar, mandou que saísse, que levasse sua riqueza, que levassem tudo. Ah, crianças, agora o povo de Deus estava livre daquela escravidão. E olha, você que já tem Jesus no seu coração, você que já aceitou como seu Salvador, agradeça a Deus por livrar você do castigo dos seus pecados. Como nós vimos no nosso versículo de hoje, em Efésios 2:13. E eu vou ler novamente para você. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que Cristo, crianças, mudou, isso mesmo, mudou toda a sua vida. Então, você deve ser grato pela salvação, pelo perdão dos pecados e porque você hoje é um filho de Deus. E mesmo que você nem sempre lembre de agradecer a Deus, peça a Ele para te ajudar nesse momento. E aí, olha, lembrou do versículo que nós decoramos de Efésios 2:13, você vai lembrar de ser grato, isso mesmo. Você vai lembrar que precisa agradecer a Deus. Você vai fazer isso em criança, você vai pedir ao Senhor Jesus um coração grato. Você vai lembrar do versículo que nós memorizamos. Você que já tem Jesus, vai agradecer a Deus por livrar você do castigo dos seus pecados. Olha só, nesta semana, quando você estiver naqueles momentos, né, qualquer momento da sua vida, na sua casa, na sua escola, seja aonde for, você pode esquecer de agradecer a Deus e do perdão que Ele te dá dos seus pecados. Mas olha, quando isso acontecer, você pode falar bem alto o versículo. É só lembrar do versículo que você vai lembrar de agradecer a Deus. E para te ajudar, olha, toda vez que você lembrar de agradecer a Deus, você vai ganhar esse cartãozinho, olha, que é um potinho também, parecido com o nosso grandão aqui, ó, o pote da gratidão. Então, se você lembrou de agradecer a Deus em algum momento, você olha que vai levar também esses adesivos de carinha feliz. Toda vez que você lembrar de agradecer, você vai pegar um adesivo desse e vai colar aqui no seu potinho de gratidão. Esse potinho de gratidão você pode colar na sua geladeira, você pode colar na sua agenda, no seu quarto, seja onde for, um lugar que você sempre possa ver. Agradeceu a Deus, você já cola o adesivo da gratidão esta semana. E aí, olha, crianças, isso vai te ajudar a ser grato a Deus, a agradecer a Deus pela salvação e pelo perdão dos pecados. Mas olha, se você ainda não tem a salvação e o perdão dos seus pecados, você primeiro precisa reconhecer que é pecador, reconhecer que tem feito coisas erradas que não agradam a Deus, mas precisa também crer que Jesus morreu e ressuscitou para te dar o perdão dos seus pecados. Sabe o que diz aqui na Bíblia? Em João 5:24, diz assim: eu afirmo a vocês que isto é a vida, que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Isso quer dizer que Cristo, criança, Ele te dá a salvação. Ele te dá a salvação, Ele te dá o perdão dos pecados por meio do Senhor Jesus. E se hoje você deseja receber essa salvação, receber o perdão dos seus pecados, você pode levantar uma de suas mãos. Então, olha, você que levantou a sua mão, assim que terminar a nossa programação aqui do clube, você me procura ali, olha, naquela outra sala, e lá eu vou mostrar para você, sabe o quê? Vou mostrar através da Bíblia como você pode ter o perdão dos seus pecados. Vamos orar?